Bom dia, meus caros. Meu nome é Carlos Cabral e eu vou ser o instrutor de vocês na aula de hoje, certo? Nosso curso de análise e projeto de sistemas. Nós vamos começar com a nossa primeira aula, então. Vamos descobrir o que é ser ágil. Vamos lá, então. Muito bem. Qual que é o objetivo da aula de hoje, meus caros? O objetivo da aula de hoje é compreender o significado de agilidade num contexto profissional, certo? Indo além da ideia de, agilidade é só fazer rápido, né? Nós vamos conhecer os 4 valores e os 12 princípios do Manifesto Ágil. A gente vai entender a diferença entre a filosofia ágil e a metodologia, e as metodologias que aplicam dessa filosofia, certo? As metodologias ágeis. A gente vai identificar como os princípios ágeis são aplicados em diferentes áreas além da tecnologia, certo? Esta filosofia pode ser aplicada em outras áreas fora do desenvolvimento. E nós vamos refletir sobre como a mentalidade ágil ela pode ser aplicada em projetos escolares, pessoais ou profissionais, em todas as áreas da nossa vida, certo? Seja acadêmica, seja escolar, seja profissional. Meus caros, fica de dica para vocês também, vocês devem ter o acesso à plataforma da Alura, certo? A plataforma da Alura é extremamente interessante para vocês, meus caros. Ela tem uma série de cursos lá que vocês podem fazer de forma gratuita, e os cursos da Alura eles geram um certificado para você. E o certificado da Alura profissionalmente aqui no Brasil tem peso, certo? É um diferencial. Vocês têm essa oportunidade de fazer de forma gratuita, façam, meus caros. Pagar a Alura não é algo barato, tá? Então, utilizem dessa plataforma. Vocês podem fazer o download ali no aplicativo, tanto para o Android quanto para o iOS. Muito bem, vamos em frente, então. Para começar a conversa, o que é ser ágil, certo? O que vem à sua mente, meus caros, quando alguém diz que é ágil? A palavra agilidade, né, meus caros, ela se tornou comum no mundo da tecnologia, mas também aparece cada vez mais em outras áreas, né? Área dos negócios, área da educação, área da saúde, área do marketing, certo? Num contexto profissional, ser ágil não significa fazer tudo correndo, certo? Mas sim, né, agir com clareza, formar decisões inteligentes, eliminar desperdícios e entregar um valor real no menor tempo possível, certo? Fazer correndo não quer dizer que você está tomando uma decisão. Eu estou fazendo correndo. Você está fazendo a melhor escolha? No final, vai ser de fato mais rápido? Ou se você parasse e planejasse, certo? Você conseguiria, entre aspas, perder este tempo planejando, mas no final entregar mais rápido. Porque você vai ter que fazer uma vez só, certo? Porque você tem claro o seu objetivo. A ideia de agilidade e as metodologias ágeis, elas são aplicadas no mercado de desenvolvimento, meus caros, no mercado de tecnologia, sempre, certo? Você quer virar um dev, você vai ter que saber o que é uma metodologia ágil, o que é a filosofia ágil, como aplicar, certo? Mesmo que você não queira coordenar, mesmo que você não queira ser um analista, certo? Você tem que conhecer as metodologias, extremamente importante. E vocês, meus caros, vocês se consideram ágil, tá? Em que momento do seu dia você acha que você poderia ser mais ágil, né? Me respondam no chat, por favor. Para você, agilidade é fazer mais rápido ou fazer do jeito certo, sem perder tempo? Me digam lá, que eu vou dar uma lida. Participem, por favor. Vamos ver a ideia do Manifesto Ágil, que é a origem da filosofia ágil. O Manifesto Ágil surgiu lá em 2001, certo? Foi um grupo de desenvolvedores, né, que reuniu em um documento só 4 valores principais e 4 princípios fundamentais, né? E esse manifesto é a base da filosofia, então, né? É uma nova forma de pensar o trabalho em equipe e o desenvolvimento em sistemas.
quais são os 4 valores do Manifesto Ágil? Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, ou seja, vamos focar no indivíduo em vez de focar em processos, certo? Para desenvolver. Vamos focar nas interações que nós temos mais do que focar apenas em ferramentas. O segundo princípio, software funcionando mais do que documentação extensa. Não basta eu documentar de uma forma extremamente detalhada o meu programa, meu software, se ele não funciona, certo? Primeiro de tudo, nosso programa tem que estar funcionando, certo? Depois a gente volta e documenta, né, de uma forma extensa, né? Quando você desenvolve, você já tem que documentar, certo? Mas fazer uma documentação ultra detalhada, em formato de documento mesmo, né? Aí é uma outra história. Terceiro ponto, terceiro valor, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Ou seja, mais do que tentar tirar o dinheiro do seu cliente, meus caros, vamos trabalhar com ele, vamos ver o que ele realmente precisa, certo? Vamos tentar entregar valor para esse cliente, que depois nós vamos ter esse retorno, sem dúvida, certo? E por fim, o quarto valor, responder a mudanças mais do que seguir um plano fixo. Ou seja, nós não podemos ser rígidos, certo? Nós temos que conseguir responder às mudanças que o mercado pede, que os nossos clientes pedem, certo? Ah, não, o cliente pediu inicialmente aquilo, nós vamos seguir isto até o fim. Não, o cliente pode fazer alterações e nós temos que aceitar essas alterações dos nossos clientes, certo? Por mais que nos incomodem. Para vocês, meus caros, vocês acham que responder a mudanças é mais valorizado que seguir um plano? E você já viveu alguma situação em que seguir um plano não foi a melhor escolha? Certo? Tinha um plano detalhado para a gente seguir, né? Num trabalho de escola, alguma coisa assim, só que não foi a melhor solução, né? Teria sido melhor se você tivesse seguido se você tivesse alterado esse plano, por exemplo. Me respondam lá, por favor. Vamos ver os 12 princípios do Manifesto Ágil. Se você puder colocar em tela cheia, eu agradeço. Obrigado. Quais que são os 12 princípios do Manifesto Ágil, meus caros? O primeiro princípio diz que nossa maior prioridade é satisfazer o cliente por meio da entrega contínua e adiantada de software com valor. Como assim fazer uma entrega contínua e adiantada? A ideia aqui, meus caros, é que nós vamos estar liberando versões, vamos estar liberando atualizações para o nosso software de uma forma constante, tá? Não é um padrão antigo que nós vamos liberar uma atualização por ano e vai ser uma atualização monstruosa, certo? Nós vamos liberar uma atualização a cada 6 meses, não mais, certo? Nós vamos fazer atualizações ali a cada 2 semanas, certo? Cada semana e meia, a cada 2 semanas e meia no máximo, certo? E de forma contínua, certo? O cliente não vai ter que comprar uma nova versão, por exemplo, tá? Estender o suporte. Não. Ele contrata o nosso software, ele paga por mês, certo? E nós vamos sempre liberando atualizações. Ele vai pedir uma demanda para a gente e no máximo em 2 semanas, certo? 1 mês, a gente vai conseguir entregar essa demanda para esse cliente, né? E vai acabar beneficiando todos os outros clientes que utilizam dessa ferramenta nossa, desse nosso software. Segundo ponto, o que diz o segundo ponto? Aceitamos bem mudanças de requisitos, mesmo nas fases finais do desenvolvimento. O cliente inicialmente pediu uma coisa para a gente, certo? E daí depois ele vai pedir, não, vamos mudar, né? Meus requisitos agora são outros, o que eu preciso agora é outra coisa. É uma dor de cabeça para quem está desenvolvendo, é uma dor de cabeça, certo? Mas nós temos que abraçar essas mudanças, meus caros. Nós não podemos não aceitar esse tipo de mudança, se manter nos requisitos iniciais, certo? Se não é o que o cliente precisa no final das contas, tá? E nós temos que, o objetivo aqui é satisfazer o cliente, atender às demandas do cliente, tá?
E como o nosso software ele tem uma entrega contínua, nós temos atualizações sempre, certo? Esses requisitos não têm que afetar tanto assim o nosso desenvolvimento também. Terceiro princípio, o que diz o terceiro princípio? Entregamos software funcionando com frequência, em ciclo de poucas semanas a poucos meses. Novamente, tem relação com a entrega contínua, certo? Nós não temos grandes ciclos de desenvolvimento como existia anteriormente, certo? Vocês reparem, né, que basicamente todas as empresas de tecnologia migraram para essa forma de trabalhar, né? O próprio Windows, meus caros, certo? O Windows, que lançava uma versão a cada 2 anos, basicamente, 2, 3 anos, né? Eles mudaram para uma versão que eles entregam atualização 2, 3 vezes por ano, atualizações grandes, certo? É uma redução considerável, tá? Nos canais de testes deles, liberam atualização semanal, por exemplo, mensal, inclusive, né? Dependendo do canal de desenvolvimento que você está lá dentro. Extremamente comum hoje em dia, tá? Você fazer dessa forma. O quarto princípio do Manifesto Ágil diz que pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar juntas diariamente durante todo o projeto, certo? A equipe de desenvolvimento e a equipe de negócio, certo? Tem que trabalhar de mãos dadas, então, tá? Conversando, o que é possível de entregar, o que não é possível, o que você pode fazer de promessa, o que nós vamos aceitar de demanda, o que nós não vamos aceitar, certo? Muitos programadores mais antigos não gostam, bate cabeça com isso, certo? Mas funciona e funciona bem, certo? Quando nós empregamos toda a filosofia ágil no nosso desenvolvimento. O quinto princípio diz que projetos devem ser construídos em torno de indivíduos motivados, oferecendo ambiente, suporte e confiança para que realizem seu trabalho, certo? Não tem muito o que explicar aqui, certo? Um ambiente de trabalho que seja agradável é muito melhor do que um ambiente que seja pesado, né? Não tem muito o que expandir aqui, né? Esse princípio ele se explica bem. O sexto princípio diz que a forma mais eficiente de transmitir informação é por meio de conversas face a face, certo? Face a face, né? É falar olho no olho, né? Ficar trocando e-mail e tudo mais, assim, longas correntes de e-mail, né? Não é algo que nós fazemos mais, né? A gente vai conversar olho no olho, a gente vai conversar ou pessoalmente ou via vídeo, né? E também não somente com clientes, mas também com os seus parceiros na equipe de desenvolvimento, com outros desenvolvedores na equipe, certo? A gente vai ver na próxima aula como aplicar essa filosofia ágil na prática, né? E nós vamos ver que uma das metodologias que aplica da filosofia ágil, que é o Scrum, você vai ter reuniões diárias, por exemplo, né? Com todo mundo presencial ali, conversando, debatendo, né? É muito mais útil, certo? Muito mais eficiente dessa forma. O sétimo princípio diz que software funcionando é a principal medida de progresso, certo? Ora, nosso software está entregando o que ele se promete, ele está funcionando, ótimo, certo? É isso que a gente precisa ter, nós não podemos ter um programa que vai ficar longo tempo resolvendo bugs e tudo mais, certo? O oitavo princípio diz que processos ágeis promovem um ritmo sustentável, permitindo que patrocinadores, desenvolvedores e usuários mantenham um ritmo constante, né? As entregas que nós vamos fazer, as entregas das demandas que nós temos que fazer, certo? Elas vão seguir sempre um ritmo constante. Você não vai estar queimando seus desenvolvedores, eles não vão estar num burnout, certo? Porque eles fizeram uma longa entrega. Não, né? Nós vamos entregar de uma forma constante, nós vamos entregar sempre as nossas demandas, as nossas atualizações.
O nono princípio diz que a atenção contínua à excelência técnica e ao bom design aumenta a agilidade. Nós temos que prezar sempre, então, pela excelência técnica e pelo bom design logo de cara. O 10º princípio diz que simplicidade, ou seja, maximizar o trabalho não realizado, é essencial, certo? Mantenha simples, estúpido, certo? É um princípio, é o princípio KISS, né? Keep it simple, stupid, né? Nesse ponto da simplicidade, era uma técnica que o Bill Gates já aplicava lá nos anos 80, né? O Bill Gates sempre disse que ele gosta de contratar programadores que sejam preguiçosos. Por quê? Porque ele vai tentar entregar da forma mais rápida possível que funcione, certo? Ele vai entregar de forma funcional mais simples possível. E é essa a ideia, certo? Vamos entregar de forma simples, não vamos complicar o que não é necessário. O 11º princípio diz que as melhores soluções surgem em equipes que são auto-organizadas, certo? Você não vai ter alguém lá de cima dizendo, o teu papel é esse, você, outro programador, o seu papel é esse, não. As equipes vão se organizar, né, de forma natural, tá? Vamos dividir as tarefas, o que você quer pegar, certo? Como é que a gente vai, qual que vai ser a função de cada um dentro desse ciclo de desenvolvimento, por exemplo, certo? E por fim, o 12º princípio diz que a equipe deve refletir regularmente sobre como melhorar e ajustar seu comportamento de forma contínua, certo? No final de um ciclo de desenvolvimento, certo? No final de 2 semanas, de 1 mês, você vai parar e você vai conversar com toda a sua equipe, certo? Como é que foi esse ciclo? O que poderia ter melhorado, certo? O que atrapalhou? Como que a gente pode melhorar para o próximo ciclo? Muito bem, esses são os 12 princípios do Manifesto Ágil. Vamos ver a diferença da filosofia ágil, certo? Que nós vimos aqui no manifesto, e das metodologias que aplicam dessa filosofia, tá? A filosofia ágil, como nós acabamos de ver, ela é um conjunto de ideias. As metodologias são ferramentas que ajudam a colocar esta filosofia em prática, certo? E as 2 metodologias mais conhecidas, que nós vamos nos aprofundar mais para frente, são o Scrum, que trabalha com ciclos curtos, os chamados sprints, né? Nós vamos ter papéis bem definidos lá dentro. A gente vai ter um PO, um Product Owner, a gente vai ter um Scrum Master, por exemplo. E nós vamos ter metas claras. A segunda metodologia, que muitas vezes é utilizada junto com a metodologia Scrum, é a metodologia do Kanban, certo? Onde nós utilizamos um quadro visual com colunas para organizar o nosso fluxo de trabalho. Vocês, meus caros, vocês preferem trabalhar com tudo planejado, certinho, ou vão se adaptando conforme avança no vosso projeto, tá? Alguém aqui já utilizou alguma ferramenta para organização de tarefas, por exemplo, como um Trello? Me contem no chat, por favor. Me contem, por favor, meus caros. Eu, particularmente, né, eu gosto de aplicar as metodologias ágeis, certo? Mas isso porque eu já conheço delas, certo? Eu me planejo, eu não vou, eu tenho um grande projeto para fazer, eu não vou planejar daqui até o final dele, certo? Eu vou planejar em ciclos curtos, certo? Eu vou fazer esse tanto nesse período de tempo, deu certo, a gente continua, certo? A gente vai planejar um próximo ciclo. Faltou alguma coisa? Opa, por que faltou, certo? Por que não conseguiu entregar? Era algo muito grande, algo que não foi bem dividido, né? Teve algum problema técnico, vamos tentar, então, fazer essa entrega novamente no próximo ciclo, tá?
E eu gosto de utilizar ferramentas para me organizar, tá? Sou um grande fã do Trello. Nós vamos dar uma olhada no Trello em outras aulas, certo? É uma ferramenta extremamente utilizada para desenvolvimento. Muito bem. Vamos em frente. Quais são os benefícios da metodologia ágil? Por que se utilizar da metodologia ágil, então? Menos retrabalho e menos desperdício de tempo, certo? Nós temos uma maior comunicação entre a equipe, né? A nossa equipe de desenvolvimento ela consegue trocar informações de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Nós temos uma maior flexibilidade para lidar com mudanças, nós não estamos tão engessados, certo? Nós não temos aquele plano inicial que vai nos engessar até o fim. Nós temos entregas mais rápidas e constantes de funcionalidades, tá? A gente vai estar entregando relativamente pouco, mas vamos estar entregando sempre, em vez de entregar um monte de uma vez só, tá? Isso reflete uma maior satisfação do nosso cliente. A agilidade no desenvolvimento de software, especificamente, certo? No desenvolvimento de sistemas, certo? Ser ágil significa dividir o trabalho em partes menores e entregáveis, certo? Testar melhor e testar de forma contínua o nosso sistema, o nosso código. Nós vamos receber também um feedback mais rápido do cliente, tá? Se a gente entregasse uma vez por ano, o feedback do cliente ia vir uma vez por ano somente, certo? Não mais, né? Agora tem um feedback do cliente ali semana a semana, cada 2 semanas, uma vez por mês no máximo, certo? Nós conseguimos adaptar o sistema às mudanças reais do nosso usuário, tá? Cada 2 semanas estamos fazendo modificações, o usuário vai vir com demandas a cada 2 semanas, certo? E nós vamos conseguir implementar elas, nós vamos conseguir fazer essas alterações que o usuário precisa. Ao invés de entregar um sistema completo somente no final, certo? As equipes, elas entregam pequenas versões que são funcionais ao longo do tempo, tá? Assim, o cliente ele vê resultados mais cedo e a equipe consegue corrigir erros de forma mais rápida. E a agilidade em outras áreas, como é que ela é utilizada? Vamos ver alguns exemplos, certo? Na área de produção de vídeos, por exemplo, as equipes elas planejam roteiros, filmagens e edições também em etapas curtas e que são adaptáveis, certo? Você não vai planejar toda a produção, certo? De semanas, de meses, tá? Não, são produções, são etapas mais curtas que são realizadas. Em agências de publicidade, as campanhas elas são criadas e são ajustadas com base em testes rápidos e também em feedbacks constantes. Você não vai planejar toda a tua campanha, certo? E criar ela e depois testar ela, colocar ela no mercado, não, certo? A tua campanha tem etapas, tá? Você vai executar uma primeira etapa, como é que foi recebido? Foi bem recebido? O que foi bem recebido, certo? Não, esse trecho não foi bem recebido, vamos modificar ela para a próxima etapa da nossa campanha, e assim por diante. Inclusive em times esportivos, certo? Os treinos, eles são organizados em ciclos semanais com metas, certo? Você vai ter uma análise de desempenho, e você vai ter diferentes ajustes com base nesse feedback que você vai ter, tá? E vocês, meus caros, você organizaria um grupo de trabalho de forma ágil, certo? Como que você faria isso? Como que você organizaria, tá? O que atrapalha a produtividade de um grupo e como a agilidade pode ajudar? O que atrapalha você num projeto de escola, certo? Por exemplo. E o que você acha que esta metodologia, esta filosofia poderia ajudar vocês? Vamos dar uma olhadinha no chat.
Participem, por favor, meus caros. Alguém aqui, meus caros, pretende trabalhar com desenvolvimento? Alguém aqui pretende ser programador? Claro, eu repito a pergunta, sim. A pergunta é, como que você organizaria um trabalho em equipe para aplicar essa forma ágil de agir, certo? O que atrapalha para você a produtividade em um trabalho em grupo, por exemplo, tá? O que te impede, o que você acha que ajudaria também esta forma ágil de pensar? Talvez, não, talvez, não. O sono, a falta de compromisso atrapalha muito. E você acha que se os objetivos desse trabalho, certo? Você conseguisse dividir eles em etapas menores, certo? Ah, a gente tem que entregar um trabalho lá de português, por exemplo, certo? Se em vez de você pensar no trabalho como um todo, mas vamos fazer partes pequenas, certo? Vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso amanhã, vamos tentar fazer esse outro pedaço no outro dia. Você acha que isso ajudaria você? Você acha que não? As pessoas não têm interesse, no caso, né? O que atrapalha você aqui é que as pessoas elas não têm o compromisso aqui, não têm a vontade de fazer, não estão nem aí, né? Você acha que o maior problema é a necessidade de ser criativo sempre? A área de desenvolvimento, meus caros, ela é uma área criativa. Você pode achar que não, mas sim, certo? Ela não é uma área exata, professor? Não. Não somente, melhor dizendo, certo? A área de desenvolvimento, meus caros, você consegue chegar numa solução por diferentes formas, certo? Como você vai chegar nesta solução, certo? Qual é a melhor solução que você vai implementar? Isto envolve criatividade, certo? Tá, eu sei onde eu quero chegar. Como que eu vou chegar lá? Como que eu vou entregar este código, certo? Como é que o código vai fazer isto, certo? Conseguir pensar numa solução, certo? É pensar de forma criativa, tá? É extremamente normal nessa nossa área. Muito bem. Continuemos, tá? Opa, eu acabei passando. Aqui. Meus caros, na plataforma da Alura, que vocês deveriam ter acesso, existe um curso sobre gestão ágil, onde nós vamos explorar ali os diferentes conceitos de agilidade. Vamos dar uma olhada, deixa eu abrir aqui, que eu tenho esse curso aberto. Aqui, certo? Só para confirmar, vocês têm acesso à plataforma da Alura, meus caros? Alguém sabe disso? Alguém já ouviu falar? Como é que está? Tem? Perfeito. Gabriel disse que tem, Luiz disse que tem, vou acreditar neles. Muito bem, meus caros. Lá então vocês têm esse curso de agilidade, de gestão ágil, certo? Por favor, vejam para mim os 3 primeiros vídeos, certo? A apresentação, os princípios da agilidade e a origem da agilidade, e respondam aqui esse questionário aqui de agilidade e condutas, essa pergunta aqui para mim, tá? Vamos fazer isto como tarefa para a semana que vem, certo? Até a semana que vem eu espero que eu tenha acesso também ao Google Sala de Aula, tá? Ao Google Classroom, e lá eu vou passar para vocês outras tarefas também, tá? Em outras semanas nós vamos resolver alguns desses aqui da Alura em sala também. Muito bem. O que nós vimos na aula de hoje, então, meus caros? O que significa ser ágil,
num contexto profissional, os 4 valores e os 12 princípios do Manifesto Ágil, a diferença entre filosofia ágil e metodologias ágeis, certo? Nós vimos exemplos reais da aplicação da agilidade em diferentes áreas, não somente na área de desenvolvimento, e a importância da agilidade no desenvolvimento de sistemas especificamente. Eis a bibliografia que foi utilizada nesse material, certo? E no mais, meus caros, seria isto por hoje. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais!